Tá sentindo o cheiro? Tá? Esse aqui, ó, é cheiro de surto junto com cansaço vindo assim, ó, no ar. É, gente. Ontem eu fui dormir 8 horas da noite, porque eu falei assim, ó, tchau. Beijos, beijos, mundo. Não tô aguentando mais, adeus. Fui dormir. Ai. E eu não tô reclamando não, tá? Porque foi muito bom eu ter a possibilidade, a oportunidade de ir dormir às 8 horas da noite. Tava até perguntando pro chat GPT, por que eu tô tão cansada? Eu estou dormindo 8 horas por dia. Eu tô fazendo exercício todos os dias. Tô comendo bem há uma semana. É falta de vitamina? É falta de quem me fala. Eu acordo bem, ó. Ontem eu fui dormir 8 horas, acordei 5 horas. Acordei, assim, com a energia renovada. Mas chega meio-dia, parece que eu levei um tapa, assim, ó. E do nada eu fico até assim, ó, zonza. Tipo, o que tá acontecendo? Eu preciso de uma cama, eu preciso dormir. E aí depois eu já não aguento mais render tanto. Eu já não... tô lendo as coisas, não consigo raciocinar. Ou vou fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, não consigo raciocinar. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Quer dizer, eu até sei, né? Porque eu acho que eu tô trabalhando muito tempo sem descansar. Sei lá, desde que a Solta nasceu, desde que eu resolvi entrar no empreendedorismo, eu não tenho um dia de paz. Não tenho uma férias, um descanso. Não sei, entendeu? Meu único descanso é quando eu tô dormindo. Mas enfim, eu abri esse vlog pra falar que eu tô cansada? Não. Não foi. Na verdade, cansaço é algo que eu venho refletindo muito. Eu tô, acho que, num dilema sobre isso. Então é algo que eu quero conversar com você. Mas eu abri esse vlog para eu compartilhar com você a minha rotina produtiva de hoje, mesmo cansada. Porque, gente, não é inteligente viver cansada. Óbvio que não. Primeiro que também não é assim que eu quero viver. Porém, eu tenho obrigações para fazer hoje, entendeu? Eu tenho obrigações para entregar, tem gente dependendo de mim. Então, isso é vida adulta, entendeu? A gente tem que fazer as coisas cansadas. Então hoje eu vou dar o meu máximo, sabendo que vai ser o meu mínimo. Mas eu tenho que fazer. Mas assim, o cansaço é um dilema. Porque eu sigo muita gente do empreendedorismo, né? E vamos combinar, existe lugar mais tóxico do que esse lugar? Existe mais conselho tóxico do que o empreendedorismo? Eu acho que não tem. Mas enfim, eu acabo ouvindo algumas pessoas, algumas coisas. E aí eu ouvi essa semana, no auge do meu cansaço, eu ouvi dessa semana de um cara assim, você quer construir coisas grandes? Aí eu falei, opa, eu quero. Então, tem que trabalhar pelo menos 80 horas por semana. 80, 90 horas por semana. Aí eu fiz os cálculos. Se eu fosse trabalhar de segunda a sexta, eu teria que trabalhar, eu não lembro mais agora. Deixa eu ver, eu coloquei 90, né? Porque eu sou dessas. Ele falou 80, 90, eu falei 90 horas por semana. Se eu dividisse por 5, eu teria que trabalhar 18 horas por dia, de segunda a sexta. Segundo ele, né? Ai, passei meu café e não esquentei meu leite. Aí se eu for trabalhar de segunda a sábado, 90 dividido por 6, são 15 horas por dia ainda. E trabalhando no sábado. Aí eu fico me perguntando, gente, de onde este homem tirou esse número? É verdade? Eu só vou conseguir alcançar coisas grandes se eu trabalhar essa quantidade de horas por dia. Porque eu não tô aguentando. Eu estou pedindo arrego, pedindo perdão. Eu não tô aqui na postura de reclamar do cara, não. Porque o cara, o puto, entendeu? Tá construindo uma coisa grande. Tá construindo uma empresa com impacto. Fazendo coisas que são legais. E eu fico perguntando, cara... É isso, então. Eu vou ter que viver cansada. Eu vou ter que aceitar que essa é a minha realidade. Mas é a minha vozinha do cansaço, e às vezes eu acho assim que dá razão também, me pergunta, será? Porque sendo bem sincera, eu não acho muito inteligente quando você tá muito cansada, você não tá conseguindo nem raciocinar, você não tá bem, você tá estressada, sabe? Você tá estressando seu corpo, não tá nada saudável. Eu não acho muito inteligente, mas ao mesmo tempo eu também entendo o que ele quer dizer. Porque você tem que fazer muitas coisas, você tem que se dedicar muito mais. Eu acho que é o dilema, assim, das pessoas que querem construir muitas coisas, querem fazer muitas coisas. Quando a gente olha rotinas produtivas aqui no YouTube, por exemplo, a gente acha bem legal, a gente acha inspirador, mas tem um cansaço por trás. E provavelmente a pessoa que a gente tá achando inspiradora... Até esse puto das 90 horas, não é possível. Ele deve ter os dilemas dele. Será que eu deveria trabalhar tanto? Será que eu não deveria curtir mais a minha família? E não sei o quê? Mas não é nem sobre curtir a família, não. É sobre esse estado mesmo de cansaço, de...
Ai, eu não aguento, eu tô estressada, não me toque, não falem comigo, porque eu quero dormir, mas eu tenho que ler esse trabalho, eu tenho que aprovar isso aqui, eu tenho que estudar essa aula. Sabe, você começa a ficar com ódio do seu trabalho, você começa a ficar com ódio da vida, você começa a entrar numa crise existencial. Enfim, eu não tenho a resposta sobre cansaço. Vou começar meu dia tomando meu café. Isso aqui são coisas que pessoas cansadas fazem, ó. Elas começam a fazer as coisas tudo aceleradas, sem pensar muito, e vai lá e faz esse tipo de coisa aqui, ó. No início dessa semana, eu planejei voltar a estudar coisas que não têm a ver com o trabalho, nem com o universo empreendedorismo, digamos assim. Voltei a ler meus livrinhos de literatura. Quer dizer, não, os livrinhos de literatura eu nunca parei, né? Eu só não estava lendo fielmente todos os dias e voltei a estudar filosofia. E aí, como eu falei no vlog passado, eu estava sem dinheiro para comprar novos livros de literatura e aí eu fui reler esse livro aqui. E eu simplesmente me pergunto que tipo de pessoa eu era, que eu não fiquei obcecada por esta mulher. Agora eu estou obcecada por essa mulher. E eu não tenho uma lista clara dos próximos livros que eu vou ler, mas com certeza Clarice não estava na minha lista, assim, imaginária. Porém, eu estou tão obcecada que eu comprei um livro dela também, A Hora da Estrela. Ainda não comecei a ler porque terminei esse aqui ontem e agora eu vou escrever. E quando o livro ele impacta a gente tem que fazer o quê? A gente tem que escrever sobre o livro. Então eu vou dar uma escritazinha assim de coisas que eu senti sobre o livro, assim, que coisas assim muito legais que tem aqui, que eu falei, meu Deus, quero levar isso pra minha vida. Eu literalmente quero levar isso pra minha vida. Então, essa semana eu consegui manter uma rotina de estudo e de leitura que em primeiro momento parece que vai ser mais cansativo, vai deixar minha rotina mais cansativa, porque eu vou ter que acordar mais cedo para estudar e ler, só que deixa a minha rotina mais leve, mais conectada comigo, fazendo coisas. É quase meu hobby. É quase meu hobby, não, é o meu hobby. É o meu hobby. Ler e estudar sobre filosofia e outras coisas é o meu hobby. E que tem um impacto muito profundo na minha vida, né? Que você aprende, ó, a pensar com esta cabeça aqui, ó, que Deus te deu, entendeu? Não com a cabeça que Deus deu pra outra pessoa, com a sua. Meu Deus, quando eu olhei no espelho eu tava bonita. Tô indo ali comprar pão pra tomar um café da manhã digno, saudável, nutritivo. E quando a gente fica cansada, a primeira coisa que a gente quer fazer é jogar tudo pronto, né? Vontade era comer um biscoitinho qualquer pra começar logo a trabalhar e terminar minhas tarefas do dia, mas não posso me deixar vencer por isso, porque até uma coisa que a gente fala na Solta Move, que a gente fala, né, mulheres que se movem, movem o mundo, porque esse momento de autocuidado é você ser saudável pra vida e também pra alcançar seus objetivos, alcançar seus sonhos. Quando a gente tá cansada, a gente tem que respirar fundo pra continuar fazendo as nossas tarefas e também nosso momento de cuidado. Eu vou parar de gravar porque tô com vergonha, tem muita gente na rua. Então ela já apareceu aqui, ó, tá vendo? Você pode, inclusive, pinar ela aqui, se ela não ficar fixa, você clica aqui em cima, clica aqui pinado. Ela vai aparecer automaticamente aqui, ó. Qual é a outra que você vai instalar? A do Facebook. Então, vou colocar Facebook, ela já aparece. Facebook Pixel. Aqui, ó, Meta Pixel Helper, beleza? Vai ter todos os dados da sua empresa aqui, no nosso caso tá embaçado, tá? Você vai ver que no nosso caso a empresa tá verificada. 4 de outubro de 2022, que foi essa business aqui nova, tá? Já Pra gente finalizar essa parte do produto, da minha parte, lembrar que na segunda-feira eu estou de folga. Se precisar de mim, já sabe. Amigo.
Tem que mostrar. Alguém tem que descansar e alguém tem que mostrar trabalho. Gente, não é que quando você dorme um pouquinho, quando você tá cansada, um pouquinho mais, as coisas rendem melhor? Nossa, já deu quase meio-dia e eu tô me sentindo viva, não tô me sentindo morta não, porque, sei lá, ontem, como eu falei, parecia que tinha passado um tratorzão assim, ó, 3 caminhões em cima de mim, assim, quando deu meio-dia. Mas como eu dormi melhor essa noite, melhor não, eu dormi mais, um volume maior, tô me sentindo mais disposta. Bom, como hoje é sexta, hoje é dia oficial da minha agenda de entregar anúncios, que são conteúdos que a gente cria pra divulgar a nossa marca, né, pra divulgar a nossa plataforma de treinos. Se você é nova por aqui, nesse momento eu estou construindo a Soltamove, que é uma plataforma de treinos para mulheres. Eu, Giovana e Igor estamos construindo a Solta mais por dentro. Tem outras pessoas também, mas quando eu falo a gente é porque a gente tá no campo de batalha todos os dias. Eu sou a pessoa que tá nesse momento ajudando na plataforma, também nas redes sociais, com marketing e vendas. Igor fica mais no marketing e vendas, a Giovana no produto e eu tô aqui, entendeu? Trabalhando nos dois. Nesse momento eu tô treinando a Giovana para que ela possa ficar mais responsável, ficar 100% responsável pelo produto. E eu tô ajudando também nas redes sociais, no marketing e vendas, porque precisa de muita ajuda aquele lugar. De manhã a gente assistiu algumas aulas sobre o anúncio, porque eu falei também no vídeo passado que a gente tá voltando pro básico nesse momento. E uma coisa que a gente entendeu que voltar pro básico é a gente ficar responsável por fazer a gestão de tráfego. Essa meta vai ser a gente aprender a fazer essa operação pra gente poder tirar esse custo, esse custo operacional, pra gente poder ficar responsável por isso. Então a gente tá estudando esse mês e agora a gente vai editar. Eu vou editar uns vídeos, Igor vai editar outros, pra que no final do dia a gente tenha esses novos anúncios rodando. E lá do outro lado a Giovana tá fazendo algumas coisas do produto, que agora a gente vai lançar uma comunidade, então toda segunda e sexta a gente vai abrir grupo para interação, para tirar dúvidas, para motivação, etc. Então a Giovana tá responsável por executar isso, além de outras coisas dentro do produto. Enfim, eu falei demais. Vou trabalhar. Beijo. Aproveitar que o estúdio ainda não ficou pronto e eu tô usando a máquina de café em casa. Passar um cafezinho depois do almoço. Olha esse barulho. Eu adoro. Minha mãe fez esse biscoitinho aqui que a Amanda falou que parece natalino. E realmente, eu não gostei no primeiro momento, mas ele é meio salgadinho, misturado com doce. Ai, gente, eu comecei a ficar muito ansiosa. Ai, a mente... Gente, a gente precisa aprender a lidar com a mente. Gente, essa mente, quer dizer, precisa aprender a lidar com a vida. Aí eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu tenho muitas pequenas coisinhas pra fazer, pra dar conta de terminar tudo. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo. Eu escrever. O que falta? Ah, tá, pra esse anúncio aqui, falta isso, pra esse aqui, falta... Entendeu? É muito difícil ser eu, tá? É muito difícil ser eu, por quê? Porque eu não sei lidar com o caos. Aí eu venho aqui e anoto cada pequena atividade que eu tenho pra fazer, porque eu anotei as entregas, mas pra entregar, eu preciso fazer isso e isso, aí eu preciso anotar todas as coisas que eu preciso. Terminei de editar meus vídeos. Aí agora eu tô comendo minha granola não, meu iogurte com muita granola. Gente, você bota o iogurte natural, bota uma colherinha de Nescau e bastante granola. Tá muito bom. Vou mostrar um que eu fiz.
Luxos de autocuidado que me permito ter. Tomar café da manhã com calma aos finais de semana. Isso deixa meu final de semana muito mais calmo e eu fico mais conectada comigo. Pelo menos 10 minutos de leitura todos os dias. Dividir... Agora eu vou botar esse trem pra rodar. Ver se vai dar certo, né? Eu acho um absurdo. A gente gasta um tempão fazendo um bom produto. E agora a gente precisa gastar um bom tempão convencendo as pessoas de que o nosso produto é um bom produto. Sexta-feira é o dia que eu coloco menos atividade, porque eu já sei que eu já tô muito cansada. Eu quero de limpar a casa. Agora são 4h15, já terminei minhas atividades do dia. Mentira que eu deixei uma atividade pra amanhã. Falei, vou fazer hoje, não é urgente, vou deixar pra amanhã. Parece que alguém falou, Carol, tá me chamando? Eu sou animada, pra não dizer ansiosa, o suficiente pra ficar olhando a aula que eu vou fazer amanhã, o treino que eu vou fazer amanhã. Esse aqui é da plataforma da Solta. Aí olha essa mensagem, que legal, eu acho muito bonitinho. Ai, não é porque eu faço, entendeu? É porque tem um porquê, é porque é legal. Essa aqui é a nossa tela de descanso. Aí tem uma mensagem, toda mulher merece um descanso. Você treina e tem o quê? Momentos de reflexão, entendeu? Porque realmente nós precisamos de um descanso. E eu tava pensando sobre essa questão de cansaço versus descanso, versus, meu Deus, o que também em relação aos conselhos que a gente recebe do empreendedorismo. Eu tenho um veredito, eu tenho uma conclusão. Eu acho que fazer coisas grandes, coisas audaciosas, ela requer da gente um grande esforço. Ponto. Então, se você quer fazer coisas grandes, se você quer, sabe, ir lá e desbravar objetivos, alcançar os seus sonhos, acho que você vai ter que aceitar que, eu falo, acho que você, tô falando mais assim, ó, nós, entendeu? A gente vai ter que aceitar que a gente vai ter que trabalhar muito. Não sei se o divo lá dos 80, 90 horas tá certo, entendeu? Também não sei se isso é muito saudável e produtivo, não sei. Isso realmente eu tenho minhas dúvidas. E ouvir esse tipo de coisa quando eu tô muito cansada querendo pausar, sem ter alcançado grandes metas, me deixa um pouco ansiosa, me deixa um pouco insegura, e me sinto culpada, porque eu falo assim, eu não deveria estar descansando, eu deveria estar trabalhando mais. Que fracassada é essa? Tem essa minha ideologia de que, ideologia não, essa minha crença de que você vai ter que trabalhar muito mesmo pra alcançar as coisas, então eu vou com muita energia pra fazer minhas coisas, e eu também tenho uma autorrealização quando eu me esforço. Eu tenho uma autorrealização quando eu faço algo muito difícil, assim, que, por exemplo, fazer algo quando eu tô cansada. Respirar fundo no cansaço, respirar fundo numa rotina super regradinha, disciplinada, eu me sinto muito realizada no sentido de autorrealizada, porque eu tenho aquela sensação assim, de caramba, eu sou foda. Eu gosto dessa coisa de ir descobrindo meu limite, sabe, na prática, vendo meu limite, vendo até onde eu posso ir, vendo que a minha cabeça fala que eu não consigo, mas eu consigo sim porque eu sou foda, porque eu faço acontecer, eu bato na mesa mesmo, vamos lá fazer as coisas acontecer. Só que na prática, a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que... Ok, você pode se autorrealizar com isso, você pode gostar dos desafios, você pode gostar de superar os seus limites, conhecer os seus limites, na verdade, e ultrapassá-los. Você pode. Mas você tem que ter um balanço, entendeu? Porque... não sei, gente. Mas... para além de conversa de cansaço, não sei o que, a gente também tem que reparar uma coisa, que a gente não pode ficar se comparando sem questionar. A gente tem que prestar atenção em quem a gente se compara, né? Porque o bonitão, o divão lá das 90 horas, será que ele limpa a casa? Será que ele reserva tempo para cuidar da alimentação dele no sentido de ele ter que cozinhar? Sabe, ele faz essas coisas que também é um trabalho, que também gasta energia, também gasta tempo. É 90 horas trabalhando, mas se você parar pra pensar, talvez a gente trabalhe realmente 90 horas. Só que não é só sentada na frente do computador e trabalhando na empresa. É um clichê, né, essa coisa do comparar
Eu não acho que a gente não precisa não se comparar, mas a gente tem que ser inteligente e ser um pouquinho mais questionadora, sabe? Pensar com a própria cabeça. Pensar com a cabeça que você tem em cima do seu pescoço, não da cabeça dos outros. Entendeu? Acho que ouvir o que as outras pessoas que têm mais experiência, têm mais entendimento, enfim, é importante, é relevante. Se comparar no sentido também de perceber onde você tá, onde outras pessoas chegaram, ou seja, onde existem possibilidades de ir, de ultrapassar, enfim, eu acho que isso não é uma coisa ruim, mas é ruim quando a gente pensa assim, tá, esta é a realidade do camarada, esta é a minha realidade. E não é falando mal da pessoa. Porque a pessoa tem que compartilhar o que ela vive, o que ela acredita, sabe? Acho que a gente tem que falar mesmo o que a gente acredita. Não tem nada de errado, não. O errado é quando a gente não sabe usar as ferramentas. É até bom, às vezes, ter uma perspectiva assim, sabe? De alguém falando que tem que trabalhar mais, tem que trabalhar muito. Porque acho que também tem uma outra onda acontecendo de que falando que a gente tem que trabalhar menos, que a gente tem que ter uma vida mais plena, como se o único objetivo da vida fosse relaxar, entendeu? Como se a gente não se autorrealizasse, como se não fosse bom pra gente nos esforçar e alcançar nossas coisas, sabe? Dar nosso sangue. Enfim, eu acho que também é importante ter espaço pra essas pessoas tóxicas. Brincadeira. Mas eu digo isso em relação a ter espaço para as pessoas falarem o que elas acreditam, porque são perspectivas diferentes, modos diferentes, opiniões diferentes. Não existe só um único tipo de jeito de viver a vida. E é legal quando a gente se depara com pessoas que dedicam, por exemplo, a sua vida em prol de um objetivo. O que a gente precisa fazer, como eu disse, é ser inteligente o suficiente para refletir o que faz sentido pra gente e o que não faz. Assim, no fundo, a gente nem é tão inteligente assim, né? É bom quando a gente ouve pessoas experientes, a gente raciocina, leva pra prática da nossa vida, observa o que a gente sente, observa o que faz sentido pra gente, descarta o que não faz, absorve o que faz. Existe uma superestimação da nossa capacidade de raciocinar sozinho também. Eu não sou um gênio. Você provavelmente não é um gênio. Se você fosse um gênio, você não estaria aqui, né? Me escutando. E até se você fosse uma gênia, seria interessante você aprender com o aprendizado de outras pessoas. Não é isso que Isaac Newton falou? Que ele estava em cima de ombros de gigantes? Gente, esse negócio de a gente ter que se responsabilizar pelas coisas que a gente ouve, tipo assim, refletir sobre as coisas que a gente ouve e deixar as pessoas falarem o que elas acreditam. Claro que as pessoas têm que ter um mínimo de responsabilidade, né, com o que elas falam na internet. Mas essa questão, assim, de a responsabilidade de quem fala, mas também a responsabilidade de quem ouve é algo que eu venho refletindo, porque isso aconteceu especificamente, acho que foi ano passado, quando... fofocas. Quando um cara do marketing digital mandou um e-mail, o Leandro Ladeira. Um tempo atrás, o Leandro Ladeira mandou um e-mail para as pessoas falando assim, você vai morrer. E aí foi o maior bafafá nesse nichozinho do marketing digital. Um monte de gente, assim, criticando, porque tem gente que tem depressão, tem gente que tá passando por problemas, e aí esse cara manda um e-mail desse pra, no final das contas, vender um curso. Bom, e aí eu fiquei muito numa reflexão quando isso aconteceu, porque, gente, vamos combinar, né? Você vai morrer. Essa é uma pergunta, não uma pergunta, né? Mas essa é uma máxima quase filosófica mesmo, pra fazer a gente refletir sobre os nossos limites, sobre a brevidade da vida, sobre o que a gente tá fazendo com a nossa vida. Levantou toda essa questão de, tem gente passando por problemas e você falando esse tipo de coisa, e não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei muito questionando isso. Por quê? Gente, olha essa perspectiva. Às vezes a gente tem que olhar as coisas por perspectivas diferentes. Que é, tá bom, então tem pessoas que estão passando por momentos ruins de saúde mental e não pode ouvir esse tipo de coisa. Essa pessoa deveria estar na internet? Porque você quer que outras pessoas se calem
Pare de, por exemplo, pensar, não é o caso, né? Mas de filosofar, de questionar, de levantar questionamentos, porque você está muito sensível, porque você está doente, mentalmente falando. Eu acho que a gente deveria estar falando de outras coisas, sabe? Quando eu acho que a orientação não deveria ser pare de falar essas coisas, mas a orientação deveria ser, se você não tem capacidade para lidar com ver pessoas e ficar se comparando com elas a ponto disso destruir o seu dia, a sua vida, e você tá paralisado e você tá sofrendo, ou se você tá passando por algum problema de saúde mental, é você que não deveria estar na internet, é você que deveria estar se protegendo. É isso que a gente deveria estar falando. Gente, a gente precisa primeiro se fortalecer, a gente primeiro precisa se proteger, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e não mandar as pessoas se calarem. Entende? Então, quando eu falei ali que não é não tô julgando o cara, porque eu acho que tem que falar mesmo, entendeu? A pessoa tem que falar, ela tem que compartilhar o jeito de vida que ela vive, porque isso pode fazer outras pessoas se questionarem. Por exemplo, talvez a pessoa tenha muitos sonhos, mas ela tá fazendo corpo mole. Literalmente, tem gente que faz corpo mole. Não tô falando que é todos os casos, mas tem gente que faz corpo mole. Então, talvez esse cara, ele vai falar esse tipo de coisa, vai fazer a pessoa refletir um pouco. Óbvio, eu não sou inocente, eu acho que a maioria de nós não tem muitas capacidades de reflexão. Mas é isso aí. O problema, no final das contas, é todo nosso. A gente que precisa se fortalecer pra gente poder viver em sociedade e na internet. Agora, voltando pra mim, essa reflexão, no final das contas, foi uma coisa que eu trouxe, assim, pra minha vida mesmo. Porque, cara, a Solta é uma empresa... Não é nem uma empresa pequena, nem micro, é literalmente nano, sabe? A gente tá há muito tempo não, a gente tá há uns 3 anos, desde que a gente começou a Solta tem uns 3 anos, e é tudo muito sacrifício, é tudo muito difícil, é tudo que a gente avança em passinho. Agora, por exemplo, a gente reviu a nossa operação, o que a gente vem fazendo. A gente, ao invés de acelerar algumas coisas, a gente entendeu que para acelerar, na verdade, a gente precisaria dar passos para trás, voltar para o básico. Então a gente está trilhando o nosso caminho, mas é um caminho difícil. É muito desafiador trilhar o caminho que a gente está trilhando, mas não só isso. É desafiador quando a gente vai pro mundo e olha e vê as pessoas que estão faturando muito, que elas estão alcançando muitos objetivos, que não sei o quê. E aí parece que é tudo muito fácil, mas no final das contas, se a gente for um pouco inteligente, a gente sabe que a vida de ninguém é fácil, tirando alguns herdeiros, talvez. E mesmo assim, né, mesmo pensando em, a vida de ninguém é fácil, cada um tá vivendo a sua jornada. É uma coisa que eu acho que eu aprendi, assim, na prática. Infelizmente, a gente não sai do mesmo ponto de partida. Eu, literalmente, tô saindo do -1000, então eu ainda nem cheguei no 0. Eu tô tendo que aprender a lidar também com a internet, sabe? De olhar pras pessoas, me comparar, porque eu não acho que a comparação é ruim. Eu acho que, como eu já disse, eu acho que a gente pode olhar pra onde as pessoas já foram e ver que existem caminhos para serem alcançados, existem caminhos para serem ultrapassados, inclusive, mas a gente precisa ser sábia o suficiente para entender que quando a gente está se comparando, a gente não sabe o todo, e principalmente a gente tem que saber fazer com as ferramentas que a gente tem. A gente não tem as mesmas ferramentas que as outras pessoas, e eu só consegui parar um pouco de me comparar no sentido ruim, de ficar pensando que meu Deus, eu sou muito ruim no que eu faço e de onde eu vim vai ser impossível alcançar os objetivos que eu tenho pra alcançar. Quando eu comecei a gravar esses vlogs aqui, que foi uma coisa, inclusive, que eu falei, né, lá no início, no episódio 1, que eu me sinto muito segura, que eu tô me comparando demais, eu tô muito paralisada, eu tô sofrendo demais porque eu fico me comparando, porque eu tô trabalhando, parece que eu não cheguei em lugar nenhum. E quando a gente para observar a nossa vida, não é se fechar, tá? Porque, pelo amor de Deus, gente, ninguém vive numa bolha. Quer dizer, tem gente que vive, muita gente que vive numa bolha. Mas não é muito inteligente a gente viver numa bolha, a gente também tem que entrar em contato com outros seres humanos.
E é muito bom quando a gente tem essa maturidade, entendeu? Que quando a gente entra em contato com os outros seres humanos, a gente só sabe metade da história delas, e no final das contas, além disso, a gente tem a nossa própria história, a nossa linha de partida, as nossas dificuldades. E refletir sobre isso tem me ajudado a ver a minha trajetória com outros olhos, assim. E também conseguir comemorar mais as pequenas vitórias que estão acontecendo. Porque tá acontecendo. A gente começou vendendo brigadeiro na rua, a gente trabalhava de garçom, a gente começou a trabalhar em outro emprego de vendas pelo WhatsApp para conseguir sobreviver e poder dar os primeiros passos da solta. Hoje a gente sobrevive e dá os outros passos da solta somente com a solta, é literalmente sobreviver, não temos nenhum tipo de luxo que dá para perceber, mas a gente avançou. A gente hoje não tem um outro trabalho a não ser a solta. Eu posso me dedicar exclusivamente a algo que eu tanto trilhei. Não é um caminho fácil, não é fácil, por exemplo, você receber muito pouco, mas eu tô disposta a fazer isso. Eu acho que eu sou bem hard e eu gosto, sabe? Eu gosto de, caraca, eu tô me dedicando muito ao que eu quero, isso é muito bom. Nossa, é muito bom, tipo, você fala bem assim, caraca, eu sei viver. Às vezes sofrer também, mas eu sei ir atrás dos meus objetivos. Só estando muito atenta, sendo madura, é que eu consegui perceber isso, as pequenas evoluções. A gente passou todo esse tempo da solta gravando na casa da minha vizinha, na varanda da minha vizinha, e agora muito custo mesmo, tá? A gente tá conseguindo construir um estúdio. Nunca é num cenário ideal, mas é num cenário possível. Agora a gente tem alguém construindo o produto de dentro com a gente encontrou uma sócia que é parceira, que tá realmente comprando a ideia da solta, tornando o projeto solta o seu projeto de vida, junto com a gente. Isso é uma puta de uma sorte. E eu só consegui perceber e falar, caraca, olha que massa o que tá acontecendo aqui, a evolução, a pequena evolução que vai fazer com que a gente chegue em outros níveis, digamos assim, ela tá acontecendo aqui agora. E eu não tô aproveitando porque eu tô sofrendo. Porque eu tô achando que eu ainda não cheguei lá onde essas pessoas que eu fico me comparando na internet estão. O negócio era sobre cansaço, virou sobre comparação. Mas aqui é um clichê que a gente precisa prestar mais atenção, cara. A gente ouve tanto sobre não se comparar. Eu acho que é impossível não se comparar, e eu acho que é funcional não se comparar. Eu já falei isso 1000 vezes, eu sei. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Bom, gente, é com essa cena maravilhosa lavando vaso que nós vamos chegar numa conclusão. Eu ainda acho que vamos ter que trabalhar muito para alcançar nossos sonhos audaciosos, então vai aceitando aí que você vai precisar ser forte, vai precisar aprender a lidar com a dor, com o sofrimento. Acho que uma coisa legal é aprender a gostar de se desafiar seus limites. Acho que é importante também cuidar da saúde, tá? Porque para conseguir fazer tudo isso tem que estar saudável, não dá para ser dodói nem da cabeça nem do corpo. Mas acho que uma coisa também importante é se lembrar, que essa também é uma coisa difícil para mim, tá? Mas lembrar que viver cansada e extremamente cansada, doente, não vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos, sabe por quê? Porque nossos objetivos grandes, eles não são de curto prazo. O que a gente está construindo aqui não é para amanhã, é algo de longo prazo. É algo para 5, 10, para a vida toda, algo que, se você estiver sonhando tão alto quanto eu, algo que vai perpassar a sua vida. Então, tem que ser inteligente, sabe? Encontrar uma rotina que vai ter que ser desafiadora, porque para fazer coisas grandes você vai precisar realmente se desafiar, mas não dá para ser algo extraordinariamente desumano, entendeu? Vai ter que ser humano, porque primeiro, você é humana, eu sou humana, e o que a gente tá fazendo é de longo prazo. Então a gente precisa conseguir manter isso no longo prazo. Eu consigo manter essa rotina que eu tô aqui no longo prazo?
Acho que sim. A minha missão de alcançar meus objetivos e de encontrar um lugar desafiadoramente possível. Eu acho que hoje eu vou precisar da sua opinião. E aí? Como é que é, gente? Vai viver cansada a vida toda? Vai viver muito cansada? Um pouquinho cansada? Extremamente cansada? Como é que é esse trem, gente? Como que você lida com o seu processo, o seu cansaço? Como é que você se organiza aí pra descansar? Pra alcançar seus objetivos? E o que você acha sobre tudo isso? A semana aqui foi bem produtiva, mas também muito cansativa. E agora é descansar um pouco e trabalhar muito. Descansar um pouco e trabalhar muito. Por enquanto tem funcionado. Vamos ver até quando.